Fissurados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E depois de um tempo aqui sem movimentação, sem vídeo, voltamos com tudo, com recursos. Não estou mais com o meu celular, vocês podem perceber, neste momento agora o vídeo vai ser mais desenvolvido e o canal está recebendo aos poucos investimentos. Então eu conto com a sua colaboração para que você se inscreva, curta, compartilha e que possamos fazer mais conteúdos para vocês. E vamos lá! Trouxe agora um carro para vocês que muita gente compra, muita gente vende, os anos se passam e esse carro está sempre em evidência, sempre nos top 5 ali buscados da OLX. E por que será? Será que realmente vale a pena um Corolla 2016? Fica aqui que eu vou te mostrar tudo agora. E vamos começar esse vídeo, como de praxe, pela frente do carro. O que a gente observa aqui? Detalhes simples, detalhes que não chamam tanta atenção. A gente não tem farol de LED, seta de LED, a gente tem farol de milha, temos acabamentos aqui em cromado, essa pintura ela é perolizada, então destaca bastante a harmonia do carro com seus cromados, mas não tem nada demais. Cromados, farol amarelo, nada de LED, nada demais. É mais ou menos isso. Demerecia, né? A gente está falando de um Corolla, merecia um farol de LED, um DRL, coisas que vieram a acontecer somente em versões mais caras, como nesse ano a Altis. Posteriormente, 2017-18, XAI começou a vir com aquele DRLzinho aqui, posso dizer, em LED, né? Mas aqui já poderia ter. Fissurados, prestem atenção. Olha como que um LED aqui iria fazer diferença. A gente tem aqui luz amarela, num Corolla, um carro que merece investimento, merece acabamento. A grade, a frente, imponente, bonita, com farol amarelo, pelo amor de Deus. Será que só 2026 para a Toyota pensar em colocar um Full LED aqui nos modelos XAI, né? A gente só vê esse acabamento no Altis, mas o carro já é caro, merece. Então aqui vocês podem ter uma noção melhor. Já na parte de trás as coisas ficam um pouco diferentes, porque tem LED. Não é tudo, mas tem LED. Aqui a gente tem essa linha contínua de LED, tem uns pinguinhos aqui que realçam com a estrutura do farol, vem emendando aqui a parte prata do farol com cromado, que se estende até o outro lado, né? O brake light, ele é todo de LED, tanto aqui do vidro traseiro quanto da lanterna, ele é todo de LED. Então assim, fica melhor, melhorou, aqui ficou melhor. Pena que eles não continuaram isso nos modelos de 2020 a 2024, 25 ali com o XAI. Agora aqui ficou muito bacana. Preserva-se aqui o 2.0 XAI e não temos sensores de estacionamento. Uma pena, mas aqui essa traseira eu acho ela muito bonita. Agora a gente vai falar da parte lateral do Corolla e eu vou trazer uns dados interessantes aqui para vocês, né? Falando aqui do comprimento do carro, 4,6 metros. Aqui da altura a gente tem 1,47, entre eixos 2,70 metros e a largura do carro é de 1,70 m. Os números são bons, os números são legais, o conjunto em si funcionando, rodando é muito legal, né? Até porque depois eu vou falar um pouco para vocês, o carro ele é bem construído, ele está bem harmônico. Aqui a gente tem uma roda raiada, cinza, acho muito bonito quando a roda ela combina com a cor do carro. E aqui fica muito bacana, porque ela não é uma roda prata, nem uma roda escura, é uma roda um cinza prateado, harmonizou muito, principalmente com essa cor aqui, branco, pérola, né? Perolizado. Mas vamos lá, esse aqui é um carro com uma roda 205 5516, tem um perfil bom, um perfil confortável. Posteriormente essa roda na versão 18 ela passa a ser 17, então a roda é um pouco maior, fica mais bonito, mas essa roda aqui ela dá conta do recado. O carro essa roda atende bem às necessidades para esse carro aqui. Então, já que eu estou perto aqui do tanque de combustível, vamos lá. Números interessantes, números que eu fiz usando o carro ali no morro, né? Passando, subindo um morrinho, semáforo, trânsito, enfim. 9, 9,5 com gasolina comum dentro da cidade. Um valor que me impressionou, um valor que eu achei muito bom, não esperava, achei que talvez fizesse um pouco menos, mas 9,5 eu consegui fazer andando tranquilo dentro da cidade com gasolina comum. Vai variar do seu pé, vai variar da gasolina que você coloca, mas valores utilizando o carro sem passar para vocês o que está escrito, foi isso que eu consegui. Agora já falando para vocês no asfalto, andando ali na casa dos 100 por hora, 2.000 giros, mantendo essa média aí, 15,5, 16, eu fiz com esse carro e muito bem, muito bom.
Porque assim, a gente está falando de um carro 2.0, sem tanto pacote de assistência, sem tanto controle, né? Esse carro aqui é um 2.0 banheirão, posso dizer, um sedã bem espaçoso e realmente o carro ele tem um comportamento muito bom. Estou falando desse consumo eu andando sozinho, o carro eu andando sozinho, eu andando com mais uma pessoa no carro. Assim, consumo é nessa média. Se você for com um carro lotado, se você for com um carro cheio, pode mudar. A gasolina que você coloca pode mudar. O seu jeito de dirigir pode mudar, né? Mas 15,5, 16 é um número muito bom que eu consegui fazer com esse carro aqui. Surados, estamos aqui na BR fazendo agora o teste na parte da noite do carro. Filmei aqui, vem aproximando aqui. Olha só, estamos aqui a cerca de 100, 110 km por hora. O carro fazendo 15,7, ali na casa dos 2.000 giros. Muito bem, impressionante, galera. Agora aqui no porta-malas, fissurados, 470 litros. Dá para colocar muita coisa, cabe bastante coisa mesmo. Um porta-malas que ele é fundo, tem uma boa altura e muito bem construído, né? Ele é todo forrado, todo no carpete aqui. Tem essas alças que elas vão entrar, vão ocupar o espaço da bagagem, mas ela é uma alça encapada, não é aquele negócio tão exposto, né? Aqui também da mesma forma, tudo bem vedadinho, tudo bonitinho. E o porta-malas ele tem iluminação, a iluminação bem fraquinha, poderia ser na lateral, ou poderia ser uma iluminação com uma barra um pouco maior. A que tem aqui é bem fraquinha, mas quebra um galho. Como acessórios de segurança, aqui fica bem nessa barra aqui. Tem o jogo de triângulo com a logo da Toyota, todo aqui em carpete, né? Então aqui você tem o seu jogo de triângulo, bonitinho, não vou tirar, né? Mas ele está aqui dentro, ele fica bem na barra aqui do carpete. Você levantando, acessa o step. E aqui no step do carro, percebemos que é um pneu também 205, 5516, mas é aquele modelo que conhecemos tanto de ferro. Logo ali temos o macaco, o jogo de chaves fica aqui embaixo também. Esse eu estou segurando porque precisa colocar em cima. O jogo de chaves ele fica também num envelopinho desse de escrito Toyota e ele fica aqui na lateral do pneu. Senhoras e senhores, agora adentrando aqui a parte de trás deste Corolla, só de eu entrar vocês já percebem como o espaço aqui é bom. É muito confortável, é muito bem acabado, nessa valorização de recursos. A gente tem um banco totalmente de couro aqui, tá ajustado lá na frente para uma pessoa de 1,75 m. Então se for outro de 1,75 m, olha, você tem um espaço aqui, que um palmo tranquilo para o seu joelho aqui. Acabamento da porta tem apoio de braço em couro, soft touch, um plástico de boa qualidade, um acabamento aqui e um aço escovado, né, dando essa ideia. PQP para todos os integrantes, menos para o motorista. Temos luzinha aqui dentro, uma luzinha amarela. Apoio de braço, central com 2 porta-copos. Apoio de braço muito confortável, bem acabado. Porta-copo de plástico. Não temos saída de ar-condicionado para o passageiro traseiro. Vai no calor mesmo e lá na frente o pessoal vai melhor. Infelizmente, poderia ter. Sabe quanto que a Toyota colocou uma saídinha de ar aqui? 2024, só mais ou menos uns 8 anos depois, é pouca coisa, não é mesmo? Mas vamos lá, falando de acabamento, muito bom, o acabamento é muito bom, o carro é muito confortável, 3 pessoas vão aqui tranquilo, porque o túnel central é praticamente plano, então assim, fazer viagem longa em família, olha só, vou sentar aqui no meio, divide o pé com a galera daqui, eu coloco o pé no meio, vai um pouquinho mais alto por conta da elevação do banco mesmo, mas vai tranquilo, cinto de 3 pontos, para o meio, para os passageiros laterais. Aqui atrás o acabamento é muito bom. Não tem tanto recurso, mas o acabamento é bom. Vou falar o que merecia. Saidinha de ar, iluminação de LED traseira. Já ia melhorar bastante coisa. Agora aqui na parte da frente, temos algumas coisas interessantes. Um volante bem acabado, costurado, detalhes aqui, botões de controle no volante. Um painel bem construído, muito bacana. Não temos aquela coisa do Civic, sabe? Um painel mais robusto, talvez, do Cruze, mas temos aqui algumas coisas que são sim interessantes. Não posso deixar de dizer. Mas vamos lá. Acabamento da parte dianteira. Temos aqui um acabamento em soft touch, em toda a extensão do carro. Parte aqui soft touch, um acabamento aqui que segue
como se fosse um aço escovado, imitando uma fibra de carbono aqui na multimídia, controles da parte elétrica do espelho, rebatimento elétrico também, manopla de câmbio bem bonita, né? Assim, bem, eu sinto que com o retrô, essa parte aqui logo mais vou mostrar em detalhes para vocês. Freio de mão comum de botão, poderia já ser talvez um freio de mão eletrônico, já merecia ser, não é mesmo? Mas vamos lá, tudo bem. Temos aqui apoio de braço em couro, o padrão da porta dianteira é o mesmo padrão da porta traseira, a diferença é que vamos ter os controles dos vidros, né, traseiros também, o controle de travamento e destravamento de porta, bloqueio de vidro, essas coisas. Mas de antemão, o acabamento da porta é o mesmo. Bacana que o retrovisor desse carro é fotocrômico, né? Então, quando bate a luz de um farol alto, você não precisa vir aqui e virar o varetão. O próprio espelho já otimiza para você, para não dar aquele reflexo forte de farol daquele cara desorientado que vem atrás de você. Não é mesmo? Bacana, aqui dentro eu coloquei essas luzes de LED, antes era luz amarela, coloquei uma luz de LED bacana aqui dentro, ela fica bem iluminada. Temos espelho aqui com luzinha, mas eu vou mudar o ângulo para vocês verem melhor. Muito bem, fissurados, eu vou ligar aqui agora o carro, parte de dentro, iniciando aqui Toyota, né? Dando boas-vindas, dando partida aqui agora no carro, vou ligar o arzinho porque está bem quente aqui. Vamos lá, um volante, sim, posso considerar bem leve, né, para o carro. Controles digitais do ar-condicionado, então aqui você tem vento, aqui você tem temperatura de forma digital, você pode colocar no automático também, que ele vai ajustando aí para você, de acordo com o que ele acha melhor. Eu gosto de mexer aqui, e aí você mexendo aqui no controle do vento, ele já sai aqui o automático. Recirculação interna, desligar o ar-condicionado, aqui você muda a direção que você quer o vento, né? Aqui desembaçador para você colocar no frontal ou traseiro. Controles aqui da multimídia, ela está bloqueada, né? Então com o freio de mão você não consegue acessar mídia, apenas áudio. Coloca aqui o usuário. A gente tem aqui a questão de áudio, algumas configurações, FM, AM, disco, temos aqui ainda a entradinha de disco, Bluetooth, e apertando aqui para ir um pouco mais adiante, DTV, você tem uma TV. Só que aqui ela não vai funcionar provavelmente porque tem que fazer o scan, né, para ela poder buscar os canais, então eu acredito que esse scan não foi feito, ela não vai reconhecer. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui você tem TV Gazeta, mobile e tal, câmera, então você tem aqui, de acordo com a sua localização, vai puxar aqui os canais disponíveis. Eu vou colocar aqui FM só para poder estar mostrando para vocês a multimídia. Aqui você tem um tune screw, então você pode ir sincronizando a rádio aqui de acordo com o que você vai mexendo aqui. Você também tem, você passar uma música, né, ou alguma faixa aqui pré da rádio, alguma uma faixa salva, você já vai pular direto para ela. Temos aqui o menu, você consegue acessar algumas configurações do carro que no momento estão bloqueadas. Aqui você consegue acessar configuração de destino, é um mapa bem engessado, bem velho, bem assim, ruim, posso dizer. Para mim não serve para nada, mas você tem aqui os ajustes que podem funcionar. Configurações, você vem aqui, parte de sistema, tem algumas coisas que você pode mexer em relação à tela, sistema, definições, Bluetooth. Aqui na parte de navegação você tem outras configurações. Na parte de áudio você também tem, por exemplo, um balanceamento aqui, se você quer que o som aconteça só na parte de trás do carro, aí aqui vai sair o som só lá atrás. Se você for aqui na frente, o som vai sair na frente. Ah, eu quero que o som saia na frente só para o passageiro dianteiro. Aí você vai e joga para o passageiro dianteiro. O som vai sair só ali para o passageiro dianteiro. Aqui eu gosto de deixar sempre no centro, o som fica bem balanceado. É uma multimídia antiga, tem delay, mas funciona bem. O touch, ele ele responde bem ao toque. Deixa eu diminuir um pouco o ar aqui, talvez o barulho. Né? Mas muito bem, não tem muito aqui o que mostrar para vocês, porque é uma multimídia bem antiga, bem retrô, né? Então não tem tantos recursos. Aqui algumas informações do airbag, você que eu acho bacana, um relógio digital. Tem aqui um porta
porta-coisinhas aqui, até tá uma carteira aqui dentro. Tem tomadinha 12 volts e também tem entrada P2 e USB tipo A, pendrive aqui embaixo. Falando aqui da manopla, né, do freio de mão, é um freio de mão convencional. Temos aqui um botão Sport. Esse botão Sport realmente faz uma pequena diferença quando você está ali dirigindo, quer fazer uma ultrapassagem, quer que o carro responda mais rápido. Ele sobe o giro do carro, ali você está ali em 2000, você aperta o Sport, ele joga para 3000, 3500, o carro já fica mais agressivo, preparado. Quando você pisa, ele dispara e realmente ele anda bem, comparado assim, sem esse modo Sport. É como se tirasse esse bloqueio do carro e ele desenvolvesse. Apesar de que o Corolla ele já desenvolve mais do que o Civic, comparando modelos aspirados. Corolla 2.0 versus o Civic 2.0 desenvolve melhor. Fechando aqui essa parte de multimídia, né, controles aqui da saída de ar-condicionado, você fecha aqui a saída, retoma ela. Controles aqui do volante, você aperta, você pode ter ali o velocímetro digital, aqui alguns controles de quilometragem, um cronômetro ali, pode dizer assim. Aqui você tem o consumo médio do carro, obviamente você faz uma zeragem, né, quando você vai rodar. Aqui eu rodei 150 km e no momento eu estou rodando dentro da cidade, então a média dele está 12.2, 15,5 na pista, média de 9 na cidade, está dando essa média de 12 geral, entre asfalto e cidade. Média muito boa. Aqui, quanto que eu consigo rodar com a quantidade de combustível, ele volta aqui. Essas luzes aqui que eu falei com vocês, tem uma parte do carro ali atrás, deixa eu ver aqui. Então vão se apagar. Coloquei luz de LED, ficou muito bacana, né? Consigo colocar para abertura de portas ou deixo ela sempre desligada. Um porta-óculos. Temos aqui todos os dois quebra-sol com espelhinho e iluminação. A iluminação desse carro é toda amarela, mas tem iluminação. PQP, como eu mencionei lá atrás, somente para o motorista que não tem. Basicamente podemos dizer que aqui na frente temos essas informações. O carro ele não tem tanto serviço tecnológico, não tem um investimento tecnológico, falta isso muito para esse carro. Posso dizer para vocês que o Cruze 2016-17, que eu posso sim comparar com esse aqui, porque esse foi feito até 17, né? Então o Cruze 17, modelo 16, ano 16, modelo 17, ele tem aqui controles que, por exemplo, Android Auto é por CarPlay, carregador por indução, um ar-condicionado digital também como esse, mas é um ar-condicionado com os detalhes, né, de temperatura melhor, né, não é assim pintadinho, é um negócio mais elaborado. Um carro com sensor e alerta de ponto cego, um carro que estaciona sozinho, um sensor dianteiro, alerta de colisão. Um carro que tem sim, acessórios que um carro como esse aqui, já que é concorrente e como uma marca renomada, Toyota, deveria sim ter. Aí você pensa, junta controles de tecnologia, né? Controles de tecnologia como o Cruze tem, com confiabilidade, durabilidade, revenda que esse carro tem, isso aqui ia se tornar imbatível. Né? Mas a Toyota, como sempre conservadora, não investiu, não colocou e até praticamente nos dias de hoje percebemos que os carros eles estão ficando para trás. Misturados, e rapidamente falando para vocês os dados que eu obtive testando esse carro, dados de uso pessoal. Então eu fiquei um tempo aqui e obtive números bacanas. Por exemplo, viajando 150 km com esse carro, eu obtive uma média de 15,5 a 16,5. Números muito bons. A gente está falando de um carro 2015-16, 2.0 sedã, um carro mais pesado, e essa média me surpreendeu bastante, que eu esperava até um pouco menos. Dentro da cidade também com gasolina, média de 9 a 9,5, andando de maneira tranquila, né, sem correria doida, mas também sem um pé muito fraco, uma rodagem normal, 9, 9,5. No etanol esse número ele cai, ele vai para 6,8, 7, e na pista esse carro chegou a fazer 12, 13 com etanol. Vale a construção, vale a experiência. Como eu disse para vocês, é um carro que para você ter no dia a dia é de fácil manutenção, é um carro que dura bastante. Você não vai ter dor de cabeça com um carro como esse, comprando, já tendo o histórico ali, né, dos antigos donos, né, das manutenções já foram feitas, enfim.
é um carro que você não tem problema, não tem dor de cabeça. Salvo que hoje a média comercial de valor que aplica a este modelo, eu acho muito caro. Então você vê que a média de FIP é 84, 85 mil, mas tem loja que passa de 90 mil. Eu não acho justo. O carro não tem coisas aqui, além de confiabilidade e durabilidade, que justifiquem um preço elevado como esse. O seu concorrente de 2016-17, o Cruze, tem a versão ali LTZ2, apesar de que a gente está comparando aqui uma versão XI, mas ainda que comparando com a Altis, o Cruze ele tem muito mais opções, né? Muito mais assistente de tecnologia, uma série de itens, uma série de adicionais. Por que, que o Corolla aqui é um carro tão renomado? Não tem, não é mesmo? Então, falta aqui tecnologia, tem como sim a Toyota atrelar tecnologia com confiabilidade e durabilidade, e isso eu acredito que estão buscando a partir desses modelos 24, 25, já inserindo algumas coisas nos carros que não vinham. Por exemplo, esse carro não tem saída de ar para o passageiro traseiro, esse carro não tem um farol de LED, não tem um espelhamento de multimídia, não tem um banco elétrico, não tem tecnologia aqui, sabe, que fazem assim, o carro ser tão extraordinário. Vale 90 mil? Não. Vale 85 mil? Talvez. Vale 80 mil? Vale. 80 mil reais eu acho justo um carro como esse. Fissurados, agora fechando aqui esse pack de informações nesse vídeo que eu passei para vocês. Agora uma visão geral de tudo isso aqui. É um carro que é durável, confiável, fácil reposição de peças, excelente revenda. Você coloca um carro desse, igual eu comentei com vocês, que está disponível para venda, eu acredito que não passa de uma semana a sua disponibilidade, porque é um carro facilmente de ser vendido. Mas algumas ressalvas, é um preço... se você busca um carro como esse, busque comprar na tabela FIP ou talvez, dependendo da quilometragem, dos históricos de manutenção, um pouco abaixo da tabela FIP. Ele não tem tanto recurso, ele não tem tantos pacotes de segurança e itens adicionais que justificam um preço tão elevado. Mas, de fato, é um carro que entrega, sim, conforto, segurança, durabilidade, é um carro que você pode facilmente usar por muitos e muitos anos. Mas pesquise bem se o carro está todo original, se tem um histórico, que aí sim você vai fazer uma boa compra. Fissurados, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter passado as informações para vocês. Deixa aqui nos comentários a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo. Valeu!